A paz do Senhor, tudo bem? Espero que todas estejam bem. Dando início ao nosso primeiro estudo da Palavra de Deus, o nosso tema, começando pelo primeiro sol, a parábola do semeador. Hoje nós iniciaremos nosso estudo da Palavra com apenas 2 versículos da Palavra do Senhor. Mas vamos orar antes de nós começar nosso estudo. Eu gostaria de convidá-las a orarmos juntas para que o Senhor venha ministrar os nossos corações através da sua palavra. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por mais um momento, mais essa rica oportunidade, Paizinho, que o Senhor nos concede. Pai, eu te peço uma bênção sobre cada ouvinte, cada uma das tuas filhas que irão acompanhar esse estudo. Começando hoje, esse primeiro dia, o primeiro solo, Pai, aonde o semeador saiu a semear e aquela semente caiu em um solo endurecido. Pai, mas nós te pedimos que o Senhor traga, Pai, entendimento, discernimento, para que o nosso coração esteja pronto, Pai, para que esta semente possa, Senhor, germinar e possa vir dar bom fruto, Pai. Eu te peço no nome de Jesus e te agradeço. Amadas, o nosso primeiro dia de estudo está baseado na parábola, né? Como eu já havia falado. Vamos começar no capítulo 13 de Mateus, primeiro solo, falando. Apenas 2 versículos. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4 hoje. O versículo 3 que diz: E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Diante dessa parábola linda, maravilhosa, onde Jesus, né, ele falava para uma grande multidão, ele ali pregava um sermão por parábola, para que aquela multidão viesse a compreender melhor. Essa primeira semente que caiu à beira do caminho, ela trata do nosso coração, amadas. E nós aqui vamos um pouquinho, né, ver e estudar sobre algumas características desse solo, tá? Quando fala aqui que o solo, que a semente caiu nesse solo, né? Fala que foi à beira do caminho. Aqui trata-se de um caminho aonde pessoas passavam por este caminho. Uma terra aonde tem uma estrada, onde tem um caminho, né? Da forma que nós possamos assim compreender melhor, nós sabemos que essa terra ela acaba sendo um solo bem compacto, um solo assim duro, firme, por conta dessa movimentação de pessoas, né, que se tornou um caminho para que as pessoas passassem. E aqui eu deixo alguns pontos específicos, né? Eu fiz algumas anotações, e se você quiser também anotar, falando da vida espiritual, trazendo para a nossa vida, para o coração do ser humano, né? Porque aqui esse solo, ele se trata do coração do ser humano. A terra que Jesus está falando aqui é a terra, é o solo do nosso coração. Esse solo representava um coração endurecido, né? Lembra que era um caminho onde a semente ela caiu nessa beira desse caminho, mas porém rapidamente veio as aves, né? Veio os pássaros e a comeu essa semente. Então aqui já dá para ver, nós já entendemos, já dá para entender que essa semente ela nem chegou a penetrar nessa terra, né? E rapidamente ela foi comida por essas aves, por esses pássaros. Quando fala dessa terra, né, que
que nós estamos aqui tratando do coração do ser humano, esse coração fechado, né, endurecido, Jesus ele quis dizer que quando o coração está endurecido ou fechado, ele tem uma certa dificuldade de receber a semente que é a palavra, né? A palavra aqui simboliza essa semente aonde o semeador ele saiu a semear. Então aqui nós vamos ver sobre esse endurecimento. Na parábola já vimos, né, que era um caminho. O caminho nós já entendemos que é uma passagem, é uma terra onde passa várias pessoas, tem uma grande movimentação de gente passando por ali, trazendo para a terra, o solo, o nosso coração humano. Eu anotei algumas características que podem endurecer esse coração. Qual as características, olhando para o coração do homem, que podem trazer uma dureza, né? Aqui eu marquei alguns pontos. Um deles, o primeiro ponto aqui, feridas e decepções, né? Orgulho também. Um outro ponto, falta de atenção às coisas de Deus. Um outro ponto, incredulidade, pecado não tratados, rotina espiritual sem relacionamento com Deus. Então, assim, aqui algumas características que podem levar a este solo ser endurecido, a este solo ter essa dificuldade de não conseguir receber a palavra a ponto de ela ser germinada nesse solo. Quando eu falo germinada, nós vamos ver mais adiante, nós vamos entender melhor nos próximos estudos, né, dos próximos solos, nós vamos entender melhor. Mas como eu quero ficar por aqui mesmo, com esse primeiro solo endurecido, e eu trouxe essas características desse solo que faz esse solo ser, né, se tornar um solo duro, um solo resistente a receber essa palavra, a receber essa semente, que a semente é a palavra. E quando nós falamos de ferida, de decepções, né, aqui vale lembrar que muitos de nós corremos esse risco de passarmos por essa situação de decepções, né, de nos ferirmos. Nós estamos vulneráveis muitas vezes ao orgulho, à falta de atenção às coisas de Deus, né? Muitas vezes temos alguns pecados que não confessamos, até mesmo por conta do orgulho. O orgulho ele faz, né, o ser humano a não confessar, o que é não confessar, não se arrepender para que haja uma transformação. Nós sabemos que a transformação ela só acontece quando nós nos permitimos e reconhecemos que precisamos de ser libertos e de ser transformados. Quando eu falo de uma rotina espiritual, mas sem relacionamento com Deus, é um pouco até assustador. Eu acredito que talvez você pense, chegue até a pensar, mas é um pouco não é tão coerente, né? É incoerente. Como a pessoa pode ter uma rotina e não ter um relacionamento com Deus? Sim, minhas amadas, tem como sim. Eu entendo dessa forma, tá? É um entendimento meu. Eu entendo que uma vida, uma rotina, ela é uma vida religiosa. Como vocês sempre veem quando eu falo porque eu cresci em um meio
né, religioso, eu cresci vivendo na igreja, aprendendo com as coisas de Deus, mas por muito tempo eu era apenas uma pessoa religiosa, e isso eu não tenho vergonha de falar, tá? Até mesmo porque foi o que me ensinaram, né? Eu não estou aqui para combater, não estou aqui para debater um assunto que muitos ainda não entendem, né? Infelizmente, e acha que vida espiritual, relacionamento com Deus, rotina espiritual é tudo igual, e não é, tá? Tem uma grande diferença. Nós vamos entender isso nos demais estudos que nós vamos estar assim trazendo para vocês aqui sobre os próximos solos. Então, eu quero só, assim, para que não venha ficar confuso na sua mente, porque, assim, é um assunto que vale muito a pena a gente se aprofundar, e isso é muito sério, muito sério. Essa rotina espiritual e esse relacionamento com Deus que faz toda a diferença. Lembra quando eu sempre falo para vocês de estar no lugar secreto, que o lugar secreto é onde nós criamos raiz, o lugar secreto é onde nós somos confrontadas, o lugar secreto é onde nós, né, nos arrependemos, é onde nós ali colocamos diante do Senhor, e o Senhor ele ministra, e o Senhor nos faz entender sobre quem nós somos. Então, esse relacionamento com Deus é exatamente isso, é esse lugar no secreto, é você se despir de toda religiosidade. O que é religiosidade para você, Érica? Para mim, uma vida religiosa é você se comprometer com tantos compromissos do dia a dia, é uma vida, uma rotina de culto, né? Não estou aqui dizendo que não é certo, que é errado você cultuar a misericórdia longe de mim, né? Culto é tudo aquilo que você está disposta a adorar, a entregar o seu melhor a Deus, isso é culto, tá? Então, assim, não estou falando de uma vida que você não deva congregar, de jeito nenhum, não é sobre isso. É muito importante, é necessário, se faz necessário nós congregarmos, nós termos, né, sermos membros, nós participarmos do corpo de Cristo, juntamente com a igreja, né, o corpo de Cristo. Enfim, não quero assim entrar muito nesse assunto, só para vocês entenderem. Então, o que me faz refletir mais sobre essa rotina espiritual é exatamente isso. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas, né, que às vezes elas até conseguem fazer um devocional, elas até conseguem fazer uma leitura, mas às vezes aquela leitura ali, uma rotina apenas, sabe? Porque eu tenho que ser, eu tenho que mostrar, eu tenho, né? Enfim, eu acredito que vocês vão me entender. Mas o relacionamento com Deus, ele é muito diferente. Inclusive, a rotina espiritual, ela pode ser algo visível para muitos, e até mesmo uma forma das pessoas, né, inflar o seu ego e se orgulhar disso, né, e querer mostrar. Mas o relacionamento com Deus é o oposto disso. É uma vida no particular, é uma vida, já fala, no particular totalmente, onde ninguém está vendo, onde ninguém sabe, onde só você e o Pai. E é nesse lugar que nós crescemos, é nesse lugar que nós criamos raiz. Tá, minhas amadas? Então, assim, eu acredito que eu já falei até demais nesse assunto aqui, apenas só nesse ponto, né? Mas eu quero seguir aqui o nosso estudo para alguns pontos. Agora vamos falar um pouco das aves. E essa ave que veio e que comeu rapidão essa semente, porque essa semente caiu à beira do caminho ali, nessa terra dura, essa terra, né, onde tinha movimentação, por isso que ela se tornou uma terra dura, um caminho, né, de passagem, onde as pessoas passavam. Então essa ave, o que significa essa ave? Essa ave, esse pássaro, ele simboliza a ação do inimigo. Por que a ação do inimigo? Você percebe que foi muito rápido. O semeador saiu para semear a semente. E ele semeou. A semente foi lançada. Mas, porém, ela foi comida rapidamente porque o solo ali já, né,
gera um solo assim resistente, a palavra resistente à semente. Então, muitas vezes nós estamos essa ave, ela vem e come, ela rouba, né? Ela rouba a palavra, ela rouba a semente, até mesmo antes dela produzir a fé no nosso coração e de sermos transformados. Então, quando o semeador saiu, quando a semente ela cai, ela é penetrada, o objetivo é o quê? É cair, penetrar, né? Que é germinar e produzir frutos. Mas antes do fruto, essa semente ela vai cair na terra, ela vai penetrar nessa terra e ela vai se estendendo debaixo da terra e criando raiz para depois ela se formar uma árvore. E nessa terra, nesse solo, não teve a possibilidade de acontecer, né? Não teve condições nenhuma aqui porque a terra era muito dura. Mas muitas vezes Deus fala, Deus está falando e às vezes esse coração está tão endurecido diante de tantas essas questões, né, que foi falada, citada aqui, as feridas emocionais, feridas de traumas, enfim, decepções da vida mesmo. Então, tudo isso são características, tá? São características que endureceu esse solo, que endurece o solo do nosso coração. E o inimigo, ele vendo que esse coração está, né, fechado, ele está duro, ele está, na verdade, cheio, né, de tantas coisas que, na verdade, impede de haver uma transformação. O inimigo já rouba, já tira, né, do coração, já tira desse solo, antes mesmo que aconteça aquilo que Deus quer fazer no coração do ser humano, né? Então aqui eu até anotei, vamos ver, eu fiz aqui uma anotação, como se fosse não, na verdade eu vou fazer uma pergunta, né? Eu perguntando para mim e para você, mas você pode responder aí dentro do seu coração, responda para você mesma. Hoje, como está o seu coração ao receber a palavra que está sendo semeada, né? Faça uma análise, né? O semeador, vocês percebem que o semeador, ele é o mesmo, a semente é a mesma, mas o que mudou aqui foi apenas o solo. Aí aqui nós vamos ver nos próximos, tá? Nos próximos tipos de solo. Que o semeador vai continuar sendo o mesmo, a semente vai continuar sendo a mesma, mas porém o que muda é apenas só o solo. Eu gostaria de fazer aqui uma junção, né, da neurociência também, para que nós possamos entender melhor o que acontece no nosso coração quando ele se encontra nessa situação de endurecimento. Quanto mais nós repetimos determinados pensamentos na nossa mente, mais nós vamos fortalecer, né? Nós fortalecemos mais conexões neurais. Um coração endurecido, ele tende a interpretar tudo pelo mesmo padrão antigo. Lembra que nós falamos sobre decepções? Lembra que nós falamos sobre o orgulho? Então, um coração orgulhoso, ele não abre espaço para um novo. E o coração que ele se fecha com dores de decepções e traumas, ele tende a repetir as mesmas coisas, né? Então, o nosso cérebro, ele cria esse caminho, né? Eu falo caminho, mas na verdade, ele cria essas conexões neurais, aonde sem nós perceber, cada vez mais o coração ele vai sendo endurecido diante dessa situação, né? E aí você vai criando padrões de repetição e pensamentos antigos e você não
não sai daquela situação, você não fecha aquele ciclo, né, para que você viva algo novo, para que o seu cérebro também abra espaço para que o novo aconteça. E nós só somos transformadas por Deus através de um arrependimento, né? Através de nós nos conectar com o Senhor e abrir espaço, né? E liberar esse coração para que o Senhor traga mudança e transformação para nossas vidas. Aqui falando da semente também, a semente, percebe que a semente era boa, não tinha problema nenhum com a semente, né? A intenção do semeador foi lançar a semente era boa. O problema todinho aqui estava mesmo na condição do solo, né? Que é, na verdade, o coração, né? A parábola, na verdade, ela nos convida a permitir que Deus transforme o nosso coração endurecido em terra fértil, tá? Eu quero fechar com esse ponto aqui. Lembre que a intenção do Senhor, né, a intenção do semeador é exatamente essa, porque a semente era boa, o semeador saiu para semear essa semente boa e lançar nessa terra, mas porém o problema aqui todinho foi nesse solo, esse tipo de solo que estava ali doente, estava, né, enrijecido, né, diante de todas essas características que eu havia falado. Essas foram algumas características, mas nós sabemos que na nossa vida cotidiana nós enfrentamos e sofremos adversidade, que se nós não tiver cuidado, se nós não tiver esse entendimento e saber separar vida com Deus, né, relacionamento com Deus, para apenas uma vida de rotina, nós podemos sim se deparar com essa situação e viver anos e anos da nossa vida dentro de uma igreja e servindo a Deus até mesmo, né, com as nossas habilidades, mas porém com o nosso coração cheio de coisas que realmente não agrada a Deus. E aonde o inimigo ele aproveita a situação e ele vai, cada vez que o Senhor ele vem com uma palavra, o inimigo rapidão ele arranca das nossas vidas, para que venha arrancar a nossa fé, para que a gente não venha não receber essa transformação, porque todas nós estamos em constante, eu falo assim, que nós estamos em constante transformação de vida. A nossa vida é um dia após o outro, cada dia mais nós precisamos entender, discernir que nós precisamos ser melhor, nós precisamos melhorar. E finalizando aqui, já falei demais, vou deixar um versículo para nós finalizar. Está lá em Ezequiel 36 e 26, apenas esse versículo, para nossa meditação e fazer o nosso fechamento do nosso estudo, nosso primeiro estudo, né, do primeiro solo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha que palavra maravilhosa. Então aqui, amadas, nós já vimos o tipo de solo, o risco, né, que nós corremos quando assim nós não abrimos o nosso coração e não se permitimos ir para esse lugar do secreto, de ter um relacionamento com Deus. Mas aqui tem uma esperança linda, né, da parte do nosso Deus, que não desiste de nós, e que se Ele está falando dessa forma, ainda que muitas vezes venha assim ser uma palavra um pouco dura, não está sendo fácil falar desse primeiro solo. Eu acredito que os próximos vai ser mais tranquilo, mas o primeiro solo é assim mesmo. Mas a nossa vida, nós precisamos estar pronta, precisamos estar disponível para que o Espírito Santo faça essa limpeza, né? E que Ele venha nos dar um novo coração. Olha que coisa linda. Lembra quando eu fiz essa relação da neurociência? Estudando a neurociência é muito lindo. Você olha para a palavra de Deus, você vê assim, meu Deus, muito mais profundo do que antes. Porque a Bíblia ela é muito clara. Nós falamos aqui, né, da relação da neurociência, e olhando para esse versículo, fala sobre
o Senhor Deus falando ali para o povo de Israel, né, que Ele vos daria um coração novo. Então, muitas vezes nós precisamos desse coração novo, sabe, amadas? Às vezes nós estamos assim, precisando viver o que realmente a Bíblia, junto com a neurociência, fala. Quando a palavra fala também naquele versículo, que se eu não estou me enganando aqui, vou falar aqui, não lembro se é bem em Romanos 12, 2, se eu não estou enganada. Vocês podem conferir depois. Fala sobre a renovação da mente. Aqui está, né? Você vê a ciência junto à luz da Bíblia, que quando a Bíblia fala sobre a renovação da mente, nada mais é para você viver algo novo, para você viver o novo, você precisa renovar essa mente. E renovar a mente é você se arrepender. É o caminho do arrependimento, né? Não tem como nós ter um coração novo, né? Aqui o Senhor fala que Ele colocaria dentro de vós, né? Dentro de nós, um espírito novo. Nós temos um coração novo, um espírito novo, nós vivendo com a mesma mentalidade. E quando fala de arrependimento, para você alcançar esse pensamento que se renova, essa mente nova, aqui é muito lindo, que fala sobre o cérebro humano também, né? Nosso cérebro, ele cria, ele tem a possibilidade, quando nós nos permitimos viver esse novo, de criar caminhos, né? Neurais também, para novas conexões, né? Da mesma forma que o nosso cérebro ele se adapta com repetições de padrões antigos, ele também, se nós nos permitir, ele também, o Senhor nos fez tão perfeito, com um cérebro tão perfeito, ele também tem a possibilidade de assim ele criar, né, novos neurônios, novos pensamentos novos e novas conexões, para que a gente viva e desfrute desse lugar em Deus, de uma mente transformada, de um coração limpo, de um coração, né, renovado, de um espírito novo na presença do Senhor. É para isso que o Senhor nos chama, é para isso que Ele nos escolheu. Que Deus abençoe, minhas amadas. Até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Fiquem todas com Deus. Um beijo no coração de vocês. Aproveitem o estudo, anotem, né? Assim, queria ser um pouquinho mais profunda, mas é o que nós conseguimos fazer aí, algumas anotações, até mesmo para não ficar tão estendido o nosso primeiro estudo aqui. Deus abençoe.